Santa Maria, ditosa Mãe de Jesus, sois a porta do céu, sois a porta do céu. Em vós fez-se carne a porta da nossa salvação. Bendita sejais, Virgem carinhosa. Santa Maria, ditosa Mãe de Jesus, sois a porta do céu, sois a porta do céu. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou numa sinagoga um sábado e começou a ensinar. Estava lá um homem com a mão direita paralítica. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para verem se ele ia curar ao sábado e encontrarem assim um pretexto para o acusarem. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão paralítica: levanta-te e põe-te de pé aí no meio. O homem levantou-se e ficou de pé. Depois Jesus disse-lhes: eu pergunto-vos se é permitido ao sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la. Então olhou para todos à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele assim fez e a mão ficou curada. Os escribas e os fariseus ficaram furiosos e começaram a falar entre si do que haviam de fazer a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, a pergunta que Jesus faz é a pergunta decisiva, não apenas em relação a esta questão de que ele fala, mas em relação a toda a vida. O que é que havemos de fazer? O que é importante? É fazer o bem ou é fazer o mal? O que é decisivo? O que é importante? E, portanto, mesmo ao sábado, esta é a pergunta. O que é impedido? O que é que eu sou impedido de fazer no sábado? Como em todos os dias, é fazer o mal. E o que é que eu devo fazer no sábado? Como em todos os dias, fazer o bem. Claro que o sábado é o dia para o Senhor. É o dia para louvarmos o Senhor, para celebrarmos a nossa fé. O sábado, naquela cultura, naquele tempo. Agora, na nossa vida cristã, na igreja, o dia do Senhor, o primeiro e o último dia da semana, o dia da ressurreição, o dia do início da vida nova, o domingo. E, portanto, o que Jesus quer dizer a nós que escutamos hoje esta palavra de Deus, porque é para nós que ela hoje é dirigida, é que, de facto, devemos ter em conta o bem, e fazer o bem em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E a lei de Deus conduz-nos ao bem, conduz-nos a fazer o bem, ou deve conduzir-nos a fazer o bem, a fazer estas escolhas decisivas na nossa vida, que às vezes precisam de ser bem pensadas, bem refletidas, e assumidas de maneira integral. Porque, de facto, não podemos deixar alguém morrer por ser domingo. E, no fundo, é esta a questão que Jesus quer dizer. Não podemos deixar ninguém morrer por ser domingo, porque tenho de ir à missa. Porque estou a negar a essência
da minha ida à missa, que é celebrar o amor de Deus derramado em nós. E é isso que São Paulo, na carta aos Coríntios, quer dizer de modo muito veemente, ao usar esta expressão do ser pães ázimos, não fermentados com o fermento velho, mas renovados na graça de Deus. Esta expressão e este conceito dos pães ázimos, se calhar hoje já não nos diz muito, já não é muito compreensível. Para já porque pouca gente é capaz de cozer o seu próprio pão, de fazer o seu próprio pão em casa. Vamos à loja comprá-lo. E mesmo que o fizéssemos, íamos à loja comprar o fermento. Pelo menos eu, quando era pequenito, quando a minha mãe cozia a broa, mandava-me à loja buscar o fermento. Portanto, o que é que significa este pão ázimo? Significa que, de facto, é um pão absolutamente novo, porque o fermento era um bocado da massa da última vez que se tinha feito o pão, que se guardava e que azedava, que ficava com as propriedades para depois levedar a seguir a próxima amassadura, a próxima cozedura do pão. E, portanto, ia-se passando sempre um bocadinho de pão do anterior para o futuro, para a próxima. E, portanto, havia sempre algo do velho a colocar no novo. E por isso é que o próprio Deus, para o povo de Israel, determinou, na Páscoa, fazem o pão ázimo, ou seja, fazem um corte com o passado. Estão na nova terra, na nova aliança. Estão na terra prometida e, portanto, fazem um corte com o passado em cada Páscoa. Não ponham o fermento velho. Cozam pão sem fermento para significar o reinício da vida. E depois esse novo pão é que vai produzir o fermento para o pão seguinte e assim sucessivamente. Mas é sempre este cortar a história passada, não é para esquecer, mas é para termos a consciência de que Deus é sempre novidade, de que Deus renova a nossa vida, de que a Páscoa é esta renovação pela graça de Deus. E, portanto, cada vez que celebramos a Eucaristia e em que comungamos o pão ázimo, que é o pão consagrado, as hóstias que são consagradas, que são o corpo e o sangue de Jesus, é esse desejo de nos renovarmos. Por isso é que São Paulo fala: purificai-vos do velho fermento para seres uma nova massa, visto que sois pães ázimos, ou seja, renovados. Renovados como? Pelo batismo em primeiro lugar. É o batismo que nos renova. Mas depois pelos outros sacramentos. O sacramento da penitência, que perdoa os nossos pecados, que nos purifica, que nos limpa. O sacramento da Eucaristia, que nos dá este alimento novo para sermos homens novos, mulheres novas, pessoas novas, renovadas pela graça de Deus, que olhamos para cada semana com este entusiasmo de Deus deu-me uma oportunidade para eu ser santo, para eu ser melhor, para eu me esforçar por mudar a minha vida, por me converter. E é isso que São Paulo diz: convertei-vos, mudai de vida. E acolhei o dom de Deus que vos transforma. Acolher a graça de Deus que nos renova. E, portanto, aproximamo-nos na comunhão para receber este alimento novo, que marca um renascimento, um novo início da nossa vida, uma nova etapa. E, portanto, quando nos colocamos na fila para receber a comunhão, é para receber a comunhão, não é para mais nada. É para recebermos este Cristo que nos é oferecido. Ele próprio que se oferece no altar e para ser o nosso alimento. Para transformar a nossa vida. Não é um mero ritual. Não é algo que fazemos por rotina. Não é algo de mágico e, portanto, já agora, permitam que diga isto. Nota-se cada vez mais as pessoas que não sabem como podem comungar. Eu, cada vez que distribuo a comunhão, às vezes vejo que essa coisa que não se percebe de onde é que vem.
Para comungar, pode-se fazer de duas maneiras. Ou abrindo a boca para que o padre nos coloque a hóstia na língua, e é preciso abrir a boca, senão o padre não consegue acertar na boca. Ou então colocar as mãos para receber o dom de Cristo. E é a mão esquerda a servir de altar e a mão direita por baixo para segurar, que depois pega na hóstia e comunga. Não é preciso, como já tenho visto algumas vezes, fazer o sinal da cruz antes ou depois, muito menos benzer-se com a hóstia. A hóstia é para comungar, não é para fazer mais nada. E, portanto, venham com a mão aberta. Porque se vêm com a mão inclinada, a hóstia pode escorregar e cair no chão. Se não podem comungar na mão, comungam na língua. Não é obrigatório comungar na mão. Não é obrigatório comungar na língua. Comungamos destas duas maneiras, simplesmente. Comungamos este pão que é a vida, que Jesus diz, tomai e comei. Tomai. E, portanto, podemos receber a hóstia na mão. As mãos fazem parte do nosso corpo, não são mais impuras ou menos puras do que o resto do corpo, não são mais puras ou mais impuras do que a nossa boca, do que a nossa língua. A pureza está no nosso corpo todo. E, portanto, o importante é receber Jesus Cristo com fé, tendo a consciência de que, de facto, Ele vem a nós para nos transformar, para nos alimentar, para nos fortalecer. Este pão ázimo, que é a hóstia consagrada, é a vida renovada pela graça de Deus. Sempre com este objetivo de estás purificado, estás santificado. Os orientais do rito oriental chamam de facto os santificados, os dons santificados, para nos santificarmos a nós. E, portanto, se somos pecadores, porque o somos de veras, não tenhamos medo, peçamos perdão a Deus, reconciliemos-nos com Ele habitualmente, peçamos-lhe perdão, recebamos a absolvição do Padre habitualmente, quando temos pecados que nos impedem de nos aproximarmos de coração purificado da comunhão, para depois assim, de facto, podermos aproximar-nos do altar, aproximar-nos do corpo de Deus para o receber, para que Ele seja o nosso alimento e renove a nossa vida e transforme o mundo que Deus criou por amor.